Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Bruno Guilhem e nesta aula nós vamos concluir o nosso módulo de Excel. Veja, nós explicamos nas duas aulas anteriores como é que o Excel cai em provas da receita. Eu falei para vocês das funções, dei algumas ideias de funções. Falei, olha, a ESAF pode cobrar uma função qualquer. Tá bom? Depois falei do autocompletar pergunta presente nas provas da Receita Federal. Agora, eu vou pegar as duas últimas questões. Só caiu uma questão de Excel na Receita para auditor fiscal e uma para técnico da Receita Federal. Né? Hoje, analista. Né? Particularmente, a questão de analista da Receita Federal foi muito bem elaborada. A questão de auditor fiscal foi simplesmente um decoreba básico. Ele pegou lá alguma coisa relacionada ao ajuda sobre o filtro de dados e colocou para vocês. Vamos dar uma analisada nas duas nesse módulo e aí eu vou passar algumas informações extras que você precisa aí para concluir o módulo de Excel. Tá certo? Então vamos nessa. Eu vou mostrar aqui as questões, a gente vai ler e aí eu vou concluir a teoria com vocês. Veja. Só lembrando que a Receita Federal, ela exige um pouco mais dos seus usuários aí, ok? No que se diz, questõezinhas extras. Você vai perceber, por exemplo, em questões do Word, em questões de sistema operacional, eles fazem umas perguntinhas assim, para você não acertar mesmo, tá? Eles não trazem uma boa opinião aí com relação a questõezinhas da receita. A gente vai ver o Excel aqui, como é que os caras estão explorando isso nas provas, mas, felizmente, não temos um bom retrospecto. Dá uma olhada na questão aqui, ó. Questão do técnico da Receita Federal 2006, a questão de número 50 da prova. Dá uma olhada, ó. Fala o seguinte: analise as seguintes afirmações relacionadas ao uso do Excel e suas versões mais recentes. Para isso, considere uma planilha formatada pelas células de A1 até F9 na formatação original e preenchida com números reais. Então ele pegou uma planilha de A1 até F9. Veja, vamos primeiro visualizar. Olha, a questão não tinha figura, você que deveria imaginar a figura acontecendo. Então assim, eu não vou mostrar aqui o Excel, vou tentar imaginar com vocês, depois eu vou fazer o quê? Depois eu vou projetar isso no Excel, tá certo? Então tá aqui, ó, começava lá na coluna A, veja, coluna A, linha 1, tá ok? Até, ó, A, B, C, D, E e F. Era isso que você tinha que imaginar. Até onde? Até 9. Muita coisa. Ele deu uma exagerada, uma extrapolada para deixar a questão bem complexa, tá? Nem tudo isso ele vai usar. Mas, para você visualizar aí que os caras não brincam em serviço nesse tipo de prova. Vamos dar uma olhada. Vamos lá, sem preguiça, né? 7, 8 e 9. Tá aí. Bom, a tabela está inteirinha preenchida com números reais, com valores. Aí ele fala, olha lá, questão 1. Na planilha em questão, considerando que as células D1, D2 e D3 estão preenchidas com os valores 5, 6 e 7, respectivamente, ó, D1, 5, 6 e 7. Eu estou fazendo aqui para você ter o feeling, o feedback de como é que você tem que fazer isso na prova. Porque fazer na frente do computador, você pode pegar a questão aí, você pode pegar a prova e realizar. Eu quero ver você treinar esse negócio na frente da prova, no papel, tá? Sem o computador. Que é aí que está o quebra-cabeça. Ele fala, respectivamente, ao selecionar a célula D10 e digitar, olha lá, ao selecionar
Dá uma olhada na questão de novo. Volta lá, na questãozinha. Olha lá. Ao selecionar a célula D10 e digitar D1, E, D2 e D3, respectivamente, teclar Enter, o resultado apresentado na célula D10 será 18. O que é esse E comercial na célula? Chama-se comando de concatenação. Comando de concatenação. Então, ele vai concatenar, ele vai fazer ó, D1 concatenado com D2, concatenado com D3. O que é concatenar? É juntar, tá? É juntar, é escrever junto. Ele fala que a resposta é 18. 18 é a resposta da soma. Na verdade, a resposta é 5, 6, 7, tá? 567. Por quê? Porque o E comercial é o comando que concatena as informações, tá ok? O E comercial é o comando que junta. Concatenar é juntar. Concatenar é colocar um na frente de outro. Vamos dar agora, na frente do computador, alguns outros exemplos. Portanto, o item 1 é falso. Ó, vamos pegar uma planilha do Excel qualquer aqui. Vou trazer a frente, aumentar o tamanho da fonte. Tá aí. Vou colocar lá, igual ele sugeriu, vou colocar aqui, ó, 5, 6 e 7. E vou concatenar aqui, ó, D1, concatenado com D2, concatenado com D3. Comando de concatenação, tá vendo? 5, 6 e 7. Comando de concatenação. A EXAF pode colocar para complicar a palavra soma. Tá? A palavra EXAF pode colocar a palavra soma aqui na sua frente. Ó. Vai dar a mesma coisa. Por que a mesma coisa? Porque nós estamos tratando de números. Tá bom? Nós estamos tratando de números. Essa função soma aqui ela é inútil para esses casos. Ele não vai somar, e sim vai dar o quê? A concatenação, a união dos elementos. Tá certo? Então, espero que você tenha visualizado o item 1 e espero que você tenha visualizado como é que funciona o comando de concatenação. Beleza. Vamos lá então para a próxima questão. O próximo item é o item 2. Olha lá. Ó. Partindo-se da célula A10, ao se selecionar o intervalo de A10 a F10, é uma linha. A10 a F10 é uma linha. Ó. A10, B10, C10, D10, E10 e F10. É a linha 10, tá bom? Olha cá no nosso esquema aqui, ó. Ele preencheu com números reais até a linha 9, e fala, né? Partindo da célula CA10, ao selecionar o intervalo de A10 até F10, e em seguida digitar a fórmula A1, A9, e finalmente teclar Ctrl mais Enter, a célula F10 vai representar o somatório. Então, cá, ó, ele vai selecionar de A10 a F10. Seleciona isso aqui, ó. Tá? A10 a F10. Vamos ver? Ó, ele fala, partindo da célula A10, tá aí, ó, na questão, vou ler de novo para a gente entender. Ao selecionar o intervalo de A10 até F10, e em seguida digitar a fórmula soma de A1 a A9, e finalmente teclar Ctrl mais Enter, a célula F10 irá apresentar o resultado da soma das células de F1 até F9. Bom, dá uma olhada no esquema aqui, ó. Dá uma olhada no esquema. Eu vou deixar sem valores. Quer dizer, posso colocar o número 1 e fazer igual eu te ensinei na aula passada, ó. Posso arrastar e preencher aí com múltiplos valores, tá? Vamos preencher com tudo 1. Ó, posso preencher aqui com múltiplos valores. Pronto, tá aqui, ó. Tá tudo preenchido, ó. De A
de A1 até A9. Aí ele fala, seleciona o intervalo de A10 até F10. E escreve igual, olha lá, igual, soma, deixa eu só copiar da questão certinho, ó, igual, soma, tá vendo? De A1 até A9, ó, A1 até A9. A1 até A9. Tá ok? Então, olha só, eu escrevi isso aqui na célula selecionada. Aí eu vou segurar Ctrl e vou apertar Enter. Ó, escrevi soma de A1 até A9, segurei Ctrl e apertei Enter. Veja, ele colocou aqui a soma de A1 até A9, aqui a soma de B1 até B9, aqui a soma de C1 até C9 e assim por diante. Por que que ele fez isso? Veja, eu vou aproximar bem para você visualizar. Vou aproximar bem. E vou selecionar de novo. Olha lá, quando eu seleciono, a primeira célula selecionada é A10. Portanto, quando eu escrevi, onde eu estava escrevendo? Na célula A10. Como eu apertei Ctrl Enter, ele expandiu a soma para todos os elementos. É exatamente a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Clicar aqui no canto inferior direito da célula A9, aqui, ó. Clicar aqui e arrastar, tá? Clicar, segurar e arrastar. Então, se eu clico, seguro e arrasto no canto inferior direito e arrasto para cá, ele vai atualizando uma coluna para direita em cada vez que eu arrastar. Portanto, a questão lá fala exatamente isso aqui, ó. A célula F10 irá apresentar o resultado da soma de F1 a F9. É correto, tá? É verdadeiro. Não é fácil acertar este item. Este item aí é o cara, ele fuçou para aprender isso aí. Se você der para exato essa questão, esse item ela não acerta. Ok? Só o cara que fez porque ele procurou saber. Vamos tentar usar um método que é o seguinte. O item 1, nós percebemos que está errado. Vamos tentar se a gente invalida outro item e aí a gente consegue acertar a questão independentemente desse. Tá bom? Então vamos partir mais um para frente aí, ó. Item 3, vamos ver se dá. Tá? Item 3, fala assim, ó. Ao se selecionar, coloca aí. Moçada, o item 2 é verdadeiro. Você percebeu por quê? Porque a gente escreveu a fórmula e depois apertou Ctrl Enter, ele expandiu a fórmula. É a mesma coisa que clicar, segurar e arrastar. Tá bom? Se eu tivesse selecionado uma coluna, ia acontecer também. Faça o teste para você ver. Então coloca aí, ó. Ao selecionar a célula F10, selecionei a célula F10 pontualmente, digitei a fórmula multi de A1, multiplicação, de A1 até F10. E finalmente, teclar Enter, a célula F10 irá apresentar o produto de todos os números contidos nas células da planilha. Ótima essa questão. Dá uma olhada. Ele fala assim no item 3. Ao se selecionar a célula F10, onde é que você clicou? Onde é que você parou? F10. E depois você vai digitar uma fórmula que contém de A1 até F10. Olha a incompatibilidade. Você escreveu em F10 uma fórmula que contém a célula F10. Muito fácil essa de responder, você ganhou a questão. Tá? Essa questão aí, por mais que aquele item 2 tenha sido super difícil, extremamente complicado, a questão foi dada. Porque o item 1 estava tranquilo e o item 3 também. Falso. Sabe por quê? Acompanhe aqui. Toda vez que você digita na célula F10 a multiplicação de F1 a F10 dentro da célula F10, você tem que perguntar primeiro se a célula da qual você quer colocar a resposta não está dentro do intervalo. Pois se estiver, a resposta vai ser zero, acompanhada de uma advertência chamada referência circular. Tá ok? De uma advertência chamada referência circular. Portanto,
não vai apresentar o quê? O produto de todos os números contidos nas células na planilha. A questão 3 está errada. Então, a gente já pode eliminar a 1 e a 3, ficando o quê somente? Ficando a 2 e a 4. Resposta seria a letra E, tá certo? Então, vamos só olhar a questão 4 para a gente validar a questão, tá bom? Então, vamos só repetir aqui, ó. Só repetindo para você. O que é o erro de referência circular? Erro não, o que é a referência circular? É quando eu vou escrever uma fórmula dentro de uma célula. Eu tenho que olhar para a fórmula e observar se na célula que eu estou querendo colocar aquela fórmula, ela não faz parte da fórmula. Pois, se assim fizer, a questão está errada. Tá bom? Então, eu não posso colocar uma fórmula dentro de uma célula. Eu não posso colocar uma fórmula dentro de uma célula e esta célula, né, fazer parte da fórmula. Poder até pode, me desculpe aí a grosseria do termo, poder pode, porém vai dar um erro chamado referência circular. Tá bom? Uma advertência chamada referência circular. Erro também é muito forte. Erro é lá no Calc. Falando em Calc, no Calc, se você estiver fazendo isso no Calc, o nome da referência circular lá chama erro no Calc, tá? Erro 522. Isso aqui é no Calc do BR Office, quando ocorre uma referência circular, tá bom? No Excel, referência circular. Professor, por que deu referência circular? Porque eu escrevi a fórmula de F1 a F10 dentro da célula F10. F10 está dentro da fórmula, vai aparecer 0 resposta antecedida de uma mensagem aí de erro. Tá certo? Bom, vamos lá. Dá uma olhada na fórmula. Ó, eu clico aqui em F10, digito a multiplicação de A1, F10 e aperto Enter. Veja, ele já está me dando a notícia. A hora que eu der OK, ele vai perguntar se eu quero permitir. Aqui está escrito assim, ó. Você deseja permitir ou corrigir uma referência circular? Permitir ou corrigir uma referência circular? Tá aqui a referência circular. F10 é a referência circular. Tá certo? Então, não vai dar a resposta que ele gostaria que desse aí dentro da célula. E a questão está errada. Tá certo? Então, vamos ao último item aí para você observar se a gente consegue validar a questão. Mas você já acertou o item, tá? Você já acertou o item. Vamos lá. Fala assim, ó. Ao se selecionar a célula A10 e digitar a fórmula 5 mais 3 vezes 2 mais 10% e finalmente teclar Enter, resultado apresentado pela célula A10 será 1610,00. Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras. Vamos dar uma olhada? Ó, olha só. Lá no Excel, eu vou colocar igual, olha lá, ó, aparente, 5 mais 3 vezes 2 mais 10%. Ok? Mais 10%. Olha lá, o que aconteceu? 1610,00. Por quê? Porque quando eu coloco mais 10%, ele entende que ele vai pegar aquele número 16 que dava, 16, tá ok? Somar mais 10 e multiplicar por 100, tá ok? Então vai ficar aí, ó, né? 16 multiplicado por 100 é 1.600, mais os 10, né? 1.610,00. Tá? Então a questão 4, o item 4 é verdadeiro. Detalhes. Quero te dizer que o item 4 também não foi fácil de acertar, tá? Muito difícil você ter treinado isso, porque é muito comum em sala a gente treinar os botões porcentagem. Você clica no botão porcentagem, ele multiplica por 100. Então, lá, dava 16, ia dar o quê? 1.600%, tá certo?
Agora, mais 10%, mais 20%, esse tipo de contagem também não é fácil de visualizar. E não é dado isso aí em prova, em sala. Então, o que eu quero te dizer, a questão aparentemente estava cabeluda. Porém, os dois itens que furavam a questão, os dois itens errados, você conseguiria tirar tranquilamente, assistindo aula, visualizando aí algumas funções interessantes. Por exemplo, erro de referência circular, comando de concatenação e assim vai. Tá certo? Então, nós temos aqui que este item tem o quê? Como os itens 2 e 4 verdadeiros. Porém, nós conseguimos acertar, não porque a gente sabia, porque a gente conseguiu eliminar os outros dois. A ESAF trabalha muito assim, nas provas de auditor fiscal, nas provas de analista da Receita Federal e nas provas que ela faz no geral, a ESAF gosta muito de trabalhar com isso. Ela coloca dois itens tranquilos, se você tiver a paciência, se você tiver a calma naquele amontoado de questões, você consegue ir lá e tirar. Assim vai ser uma questão de Excel para você na prova, uma questão de sistema operacional ou uma questão de Word, tá? Ele vai colocar coisas, funções que não foram vistas em provas ainda que a ESAF já fez, tá? Ele mexe, vai fuçar até achar uma coisa lá assim, impossível de acertar. Porém, devem existir duas coisas lá que fazem com que você acerte as questões. Bom, na prova de auditor fiscal da Receita Federal, nós tivemos também um item interessante. Foi uma só questão de Excel, foi a questão de número 51 da prova do gabarito número 1. Tá aí escrito na tela para você falando assim, ó. Microsoft Excel possui uma maneira rápida e fácil de localizar e trabalhar com um subconjunto de dados em uma lista. Subconjunto de dados em uma lista é você o quê? É você, olha o nome, é você filtrar os dados de um monte de dados que existem. Então, pegar um subconjunto de um conjunto é fazer um filtro, tá ok? É fazer um filtro, é pegar uma parte do todo. Só aí ele já contou para você a resposta. Exibindo somente as linhas que atendem aos critérios especificados para uma coluna. Sim, somente as linhas, aí ele sacramentou o que é filtro, tá ok? Sacramentou o que é filtro. Por quê? Porque quando você faz um filtro no Excel, você faz a filtragem por linhas. Veja, que classificar dados também classifica as linhas, tomando como base uma coluna. Olha, a coluna tal será classificada. Então, ele vai movimentar a linha, tá bom? Anota isso aí para você não esquecer. Ele pega as linhas da tabela e movimenta para cima ou para baixo, crescente ou decrescente. A linha toda, quando você usa o botão, a função classificar. Tá certo? Quando você usa a função classificar. Porém, quando eu quero pegar um subconjunto de um conjunto, aí eu estou filtrando os dados. Por quê? Porque ele vai pegar um subconjunto chamado, o quê? Linha daquele monte de dados que nós temos. De repente eu quero pegar o subconjunto, sei lá, Bruno, subconjunto notas acima de 10, tá ok? Acima de 7,5. Aí eu vou pegar o que? É o conjunto de linhas que apresenta aquela ação. Tá certo? Então tá aí. Então ele fala assim, ó, aqui nas questões. Para acessar esse recurso, deve-se clicar no menu Dados. É um dos menus que eu peço para você estudar em prova. Prova de qualquer tipo e também na ESAF. Estudar o menu Dados do Excel, todos os menus do Word, menu Dados do Excel, todos os menus do Word, menu Ferramentas do Internet Explorer, ferramentas do Outlook, tá bom? Esses são os menus mais cobrados em provas. Então você vai clicar no menu Dados e depois clicar em Filtrar, tá? Esta é a resposta. Você vai clicar em Filtrar, tá certo? Então, olha lá, ó, olha lá. Eu vou fazer isso com uma planilha do Excel para você. Vou pegar aqui uma planilha, com alguns valores. Ó, uma planilha com alguns valores. E nessa planilha, eu vou criar filtros. Então, eu vou selecionar aquilo que eu quero filtrar, está aqui, vou no menu Dados, filtrar. Nós temos dois tipos de filtro.
o autofiltro, que é um filtro mais simples, e o filtro avançado, que você pode usar critérios e etc. Vamos usar o autofiltro, que é o mais simplesinho de todos. Está aqui, ó. Olha, quando eu tenho isso aqui na célula, ó, quando eu tenho esse elementozinho aqui no canto inferior direito dela, essa setinha aqui, que permite que eu realize ações de filtragem, ó. Realize ações de filtragem, tá vendo? Eu quero filtrar o quê? Os 10 primeiros. Eu quero o quê? Personalizar o filtro. Eu quero filtrar a Ana. Tá? Indica que a célula contém o quê? Elementos de filtragem. Eu vou dar um print na tela. Vou abrir aqui o Word para você. Então, Ctrl V e mostrar isso em perspectiva. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Só para você notar, olha cá a indicação de que existe um filtro, ó. Olha cá a indicação de que existe um filtro. Tá vendo? Nota, tá vendo essa setinha para baixo? Indica, existe filtro nesta célula. Aí eu tô aqui e quero fazer o quê? Um recurso de filtragem, Então eu quero filtrar todas as linhas que contiver a palavra Bruno. Tá aqui, ó. Então ele me mostra que é a linha 8, tá vendo? Ele me mostra, é a linha 8, Bruno e o resultante das informações. Se tivesse mais informações à frente aqui, moçada, ele ia colocar as informações aqui na frente, certo? Então, isso que é filtro, tá? Isso que é filtro. Filtrar, por exemplo, Bruno. Filtrar os 10 primeiros. Tá ok? E assim por diante. Olha, como eu não tenho 10 primeiros, né? Então ele não vai conseguir fazer esse filtro. Mas é assim que funciona. A questão fala de mais alguns elementos, né? Só uma anotação aqui para a questão. A questão fala sobre classificar, consolidar, personalizar. Consolidar também, consolidar é juntar informações de uma planilha com outra, tá? Consolidar é juntar informações de uma planilha com outra. Isso é consolidar. Eu quero pegar, casar dados e fazer o quê? Vou puxar dados externos de um elemento para outro. Nós vamos falar muito disso lá no Calc, tá certo? Nós vamos falar muito disso lá no Calc. Tudo bem? Então, a ideia que você tem que ter de Excel é essa: estudar as funções, estudar os botões, estudar as funções, os botões, tá ok? Fazer alguns exercícios que a ESAF tem, o autocompletar, que é muito pedido, e trabalhar com esse arraste do canto inferior direito aí, tá certo? Então, assim, o melhor remédio é pegar os exercícios de Excel das provas anteriores da ESAF. Você vai começar a formar uma ideia, mas saiba, nas provas da Receita, ele sempre aparece com uma surpresa. Creia, vai ter 2 itens lá que você vai dar conta de eliminar na questão, tá certo? Muito obrigado pela paciência, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!